Olá, meus irmãos, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Dia 141 da nossa jornada de leitura bíblica da palavra de Deus. Hoje leremos segundo livro de Samuel 24, segundo Crônicas 21 e 22 e Salmo de número 30. Vamos lá? Segundo Samuel 24. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o veja. Mas porque o rei, meu senhor, deseja fazer isto? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroé, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gate, de lá para Jassar, Gileade e Cádiz, dos hititas. Chegaram a Dan, Jaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Beceba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor: estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas, eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer esta catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim, sobre minha família. Naquele mesmo dia, Gate foi dizer a Davi: vai e edifica um altar ao Senhor na ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra em que Gate tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: por que o meu senhor e rei veio ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O rei, ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata.
Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Segundo Crônicas 21. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E seus filhos, Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Zefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Eles lhe deu muitos presentes de prata, de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá, mas o reino deu a Jeorão, porque este era seu filho mais velho. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Os dias de Jeorão, os edonitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Por isso, Jeorão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edonitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje Edom continua independente de Judá. Ele também construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém se prostituíram na idolatria, como a família de Acabe, e ainda assinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente o teu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do segundo ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na casa de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Segundo Crônicas 22. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar. Mais uma vez, as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou em um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atália, neta de Onre. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe havia feito, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos.
sofridos em Ramote, na batalha em Azel, rei da Síria, contra Azel, rei da Síria. Depois, Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava dos seus ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de seu filho, de Jeú, seu filho, Jeú, filho de Ninzi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, entrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acazia, que o servia e os matou. Saiu em busca de Acasias e seus soldados, o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto, mas não lhe negaram sepultura, pois disseram, e ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim, Jeozeba, filha do rei Jeorão, mulher de sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Salmos de número 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reerguestes e não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Senhor, tirastes-me da sepultura prestes a descer a cova. Devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu nome. Pois a tua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. O Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondestes a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Se tu o meu auxílio, mudastes o teu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica da palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida e te faça prosperar.